Olá pessoal que nos acompanha o programa Depois da Vírgula pelo Instagram. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nosso papel aqui vai ser o quê? Vai ser falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. Esse personagemzinho que está escondido, mas não está, né? Durante esse período de crise, né? A crise do coronavírus provocando um rebuliço no mercado financeiro. E quem é o sujeito que está escondidinho ali e que é talvez o cerne desse problema? Um produtinho, uma ferramenta chamada fluxo de caixa. Aqueles que sabem o que é fluxo de caixa, sabem muito bem que ele é um guia importante para que as empresas, as pessoas possam se programar, possam traçar a sua vida, seja nos primeiros 30 dias, seja na semana, seja ao ano. O fluxo de caixa é uma ferramenta importantíssima de gestão financeira para as empresas. Pois bem, é dele que nós vamos falar hoje e é o fluxo de caixa que tem sido o grande problema escondido aí nessa crise de liquidez do mercado. O mercado promovendo aí um realinhamento de preços dos ativos, queda na bolsa, subida no dólar. O que está acontecendo na verdade? Parte da queda da bolsa tem a ver, obviamente, com o futuro, com a perspectiva econômica das empresas, enfim, o papel que as empresas vão ter após, obviamente, esse lockdown, ou seja, o impacto que o lockdown está tendo na produção econômica, na produção de riqueza. Tudo isso a gente já tratou nos primeiros 2 capítulos. Agora, o papel na prática do fluxo de caixa. Então, por que o fluxo de caixa passa a ser um problema? Porque o fluxo de caixa é a representação de liquidez da empresa. Boa parte da liquidação de posições que estavam havendo em bolsa também tem a ver com o fluxo de caixa. Ou seja, fundos precisando gerar saques, ou seja, baixando sua carteira de ativos para, evidentemente, fornecer o dinheiro, a liquidez para os seus cotistas, para que essas pessoas que estão precisando hoje de fluxo de caixa, estão precisando de injeção de liquidez, estão se desfazendo de seus investimentos. Então, de novo, aí um exemplo prático do processo deletério. Então, a bolsa cai só por quê? Só porque os fundamentos econômicos não estão legais, as empresas não estão podendo vender, não estão podendo produzir. Não, também cai porque parte dessa expectativa vai afetando o conjunto de liquidez do sistema e alguns dos cotistas que estão ali investindo dinheiro naquele produto financeiro, são obrigados a se desfazer daquilo, vendendo para produzir liquidez, injetar no seu caixa para fazer frente, obviamente, às suas necessidades. Esse é o capítulo da liquidez dentro do fluxo de caixa, que, como todos sabemos, tem as entradas que representam os faturamentos, tudo aquilo a receber da empresa, e tem as saídas, que são os compromissos. Nós costumamos dizer que as saídas são as únicas certezas que o sujeito, que a empresa tem em relação ao fluxo de caixa. As entradas sempre estão no campo da incerteza, no campo, obviamente, da insegurança dela ocorrer ou não. Bom, o que tem acontecido? O que tem acontecido nos últimos tempos? Os governos estão se unindo para produzir grandes pacotes econômicos com o objetivo de quê? De atender o fluxo de caixa das empresas, para que as empresas não desassistam os seus funcionários, para que elas possam manter a folha de pagamento, para que elas possam pagar os seus fornecedores de alguma forma, e esses fornecedores maiores ou menores podem ter maiores ou menores dificuldades de produzir liquidez, e é importante que essa rede, que esse conjunto de ações, que essa cadeia de suprimentos, no caso do fluxo de caixa, não seja interrompida. Então, os governos lideraram pacotes milionários no sentido de produzir injeção de liquidez para que essas empresas possam manter os seus funcionários em casa, atendendo o objeto da quarentena. Agora, à tarde, pouco mais de 3 horas atrás, 2h30, o governo brasileiro, através do banco do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou um pacote de pouco mais de 90 bilhões com o intuito, obviamente, de atender essa questão de liquidez, com atraso de mais ou menos uns 8 dias em relação aos seus pares no resto do mundo. O governo brasileiro, hoje, agora à tarde, anunciou uma injeção de capital para que essas empresas possam manter suas folhas e, de alguma forma, possam manter os seus funcionários em casa sem que haja o prejuízo de suas atividades econômicas.
Por que esse pacote demorou para acontecer? Bom, simplesmente porque o núcleo duro do governo, incluindo o próprio presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele resiste à ideia do lockdown, resiste à ideia da paralisação e da segregação social, ou seja, de que as pessoas têm que ficar em suas casas. Portanto, ele foi contra, desde o início da semana, a soltura de um pacote para atender essas empresas que estariam fechadas, né? No final da tarde de ontem, os seus assessores mais próximos, principalmente Paulo Guedes, segundo fontes que estão próximas dele, convenceu o presidente a liberar esse pacote, porque nós entraríamos na terceira semana e as empresas não teriam nenhuma orientação nesse sentido, produzindo, obviamente, um desemprego em massa, o que não é de interesse de ninguém, porque isso é uma situação completamente fora da curva. O Fundo Monetário Internacional está apoiando o endividamento público, a Organização Mundial da Saúde está orientando a permanência da quarentena, os grandes organismos estão incentivando que haja uma intervenção dos estados sobre as economias. Portanto, dentro de uma lógica de princípio liberal e princípio keynesiano, nós estamos vivendo um momento keynesiano. Como diríamos, né? Num momento de guerra, ou seja, na trincheira de guerra, existe um velho ditado na literatura econômica que diz que na trincheira de guerra não existe ateu e tampouco liberal. Ou seja, alguém vai acreditar em Deus devido ao medo da trincheira de guerra e alguém vai acreditar que o governo pode ajudar alguém ou alguém dentro do sistema econômico para que as empresas não quebrem. Então, na trincheira de guerra, nós não temos nem ateu e nem liberal. Portanto, essa linguagem sobre neoliberalismo, liberalismo, keynesianismo não está cabendo para esse momento, como aconteceu em 2008, 2009, na crise do subprime. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Quero agradecer aos inúmeros e-mails que eu tenho recebido dos internautas, questionando, e obviamente sempre esse programa vai estar surgindo durante a semana com o intuito de ajudá-los a interpretar de forma mais concisa o que está acontecendo aí no mundo aí fora. Evidentemente nós não entraremos nesse processo sanitário, se é bom, se é ruim. Nós estamos tentando transformar problemas econômicos e correlacioná-los evidentemente com a crise do coronavírus. Ok, pessoal? Até a próxima. Continuem se protegendo, a informação ainda é a única vacina contra o coronavírus. Fiquem com Deus e até o próximo programa.